Olá, meus amigos, estamos aqui novamente e dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 11, Os Três Reinos. Eu, Sérgio, farei as preces inicial e final, a Vânia e a Bianca farão as leituras das questões. Então vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, fazendo uma pequena prece no interior do nosso coração. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denegrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Que assim seja. Olá, vamos em continuidade ao nosso Evangelho com a leitura das questões do Livro dos Espíritos. Estamos agora na questão 585, capítulo 11, Os Três Reinos, os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Resposta: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Pergunta 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam e não têm senão a vida orgânica. 587. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas? As plantas recebem as expressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimento de dor. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se. Olá, muito boa noite. Estamos aqui para ler as questões do 589 ao 591 do Livro dos Espíritos. Questão 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo,
têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela e para a qual parece ter preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Tudo é transitório na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, no entanto, tudo se interliga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra, que se abre a todos os zoófitos, não tem pensamento, não dispõe senão de um instinto natural e cego. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos analógicos, sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O píloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhe a passagem, e o mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Questão 590. Não há plantas como os animais. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar o que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Há, se assim quiserem, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que dermos a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vê-se dois corpos se unirem, é que se afinam, quer dizer que há afinidades entre eles. Entretanto, não se chama isso de instinto. Nos mundos superiores, as plantas têm, como os outros seres, uma natureza mais perfeita. Tudo é mais perfeito. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Então, vamos encerrar mais esse encontro com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos intui, nos ampara em todos os nossos momentos. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação, não inventareis em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando o desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não perca tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Essas preces, meus amigos, foram extraídas do livro de Carlos Bacelli, Vigiai e Orai. É como um guia também espiritual para os nossos momentos de necessidade. Sempre tenham a presença de Jesus em sua vida. Que assim seja.